Boa noite! Nesta noite maravilhosa, eu desejo saudar a todos os pastores, a todos os estimados missionários e missionárias, aos meus amados irmãos e irmãs em Cristo e todos os amigos e amigas que nos acompanham pelo YouTube. Eu saúdo a todos com a doce e meiga paz do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Queridos, é com imensa alegria e satisfação que neste momento entro em contato mais uma vez com todos os componentes desta abençoada rede de WhatsApp e com todos os irmãos em Cristo e amigos que estão nos acompanhando pelo YouTube. Quem vos fala nesta noite abençoada do dia 19 de outubro de 2019, nesta noite de sábado, às exatamente 18 horas e 45 minutos, é o seu estimado irmão em Cristo, Paulo Francisco. Eu falo da cidade de Brasília, capital do Brasil. Amados, nesta rica oportunidade, eu desejo participar a todos os membros de nossa amada rede de WhatsApp e do YouTube que o nosso próximo período de oração e jejum deste mês será nos dias 28 e 29. Isso mesmo! O nosso período de oração e jejum do mês de outubro será no dia 28 e 29. Anote aí na sua agenda. Estarei disponibilizando para toda a nossa rede as passagens bíblicas que deverão serem lidas às 0 hora de cada dia. Bom, nesse período de oração e jejum será assim, discriminado. Cada dia estaremos orando no mínimo 10 minutos. Então, nesse período de oração e jejum, nós oraremos 10 minutos cada dia. E o jejum será das 0 hora às 12 horas. Então, todos já estão cientes. Às 0 hora do dia 28 e do dia 29, você se recolhe para o seu aposento, para o seu quarto, pegue a sua Bíblia, efetue a leitura que irá ser remetida, que eu irei falar com você daqui a pouco, qual que é. Ore no mínimo 10 minutos e então estaremos começando o jejum que vai até às 12 horas, ok? Muito bem. Quais são os objetivos? Todos nós já estamos cientes, mas eu vou repetir. São 2 objetivos. Então eu gostaria que você, meu querido amado irmão, e amigo também que vai participar desse período de jejum e oração, não orasse para outra coisa a não ser pelos 2 objetivos que eu vou te falar agora, que nós estamos orando desde o começo do ano. Quais são esses objetivos? Primeiro, estaremos orando pelos nossos irmãos em Cristo que estão sendo perseguidos, mortos, colocados em prisões, etc, etc, lá nos países da janela 10 por 40. Então, nós estamos orando pelos nossos irmãos da janela 10 por 40. Então, você foque nos nossos irmãos lá desses países que estão precisando das nossas orações, ok?
A relação desses países você vai encontrar onde? Isso mesmo! Você vai encontrar no site da Icogen. Anote aí, você que ainda não anotou o site da Icogen. www.icogen de navio.com.br. Lá nós temos a relação dos 61 países que compõem a janela 10x40. E qual é o segundo objetivo? Anote aí na sua agenda. Estaremos orando pelos 8 segmentos da nossa nação brasileira. Isso mesmo! Estaremos orando pelo nosso amado Brasil. Sim, estaremos orando pelo nosso Brasil. Anote aí os 8 segmentos da nossa sociedade que nós estaremos orando. Primeiro, ribeirinhos. Segundo, os indígenas. Terceiro, os sertanejos. O quarto, os imigrantes. O quinto, os quilombolas. O sexto, os ciganos. O sétimo, os surdos com limitação de comunicação. Aqui também nós podemos colocar os coxos, os aleijados, paraplégicos, todos aqueles que precisam e que têm deficiência na comunicação. E o oitavo, os mais ricos dos ricos e os mais pobres dos pobres. Agora, nós vamos falar para todos os nossos ouvintes as relações da palavra de Deus que será lida nos respectivos dias. Então vamos lá. Dia 28 de outubro, segunda-feira, Gálatas, capítulo 5, versículo 1 ao 26. E dia 29, terça-feira, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 ao 17. Muito bem. Eu não vou repetir porque toda a nossa rede, já recebeu uma mensagem que eu remeti para vocês no dia 14 de outubro. Então você pode puxar aí, volta aí no seu WhatsApp, no dia 14 de outubro, já está tudo bem discriminado aí, essas relações da passagem bíblica. Muito bem. Que tenhamos todos nós um período de oração e jejum abençoado. Neste momento, meditaremos na palavra de Deus. Gostaria que você, meu querido amigo ouvinte, pegasse a sua Bíblia e nos acompanhasse na leitura do texto base, assim como também nos textos suplementares. Queridos e estimados irmãos em Cristo e amigos, abram os vossos corações e deixem Jesus Cristo saciar a sede de vossas almas. Não se esqueçam que nós somos o templo do Espírito Santo. Aleluia! Meu querido e amado irmão e amigo, saiba que você que está me escutando agora é o templo do Espírito Santo. Sim, meu amado, você é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de você, com uma ressalva, isto é, se você for um verdadeiro cidadão dos céus, um verdadeiro filho de Deus, um verdadeiro peregrino nesta terra que caminha rumo ao céu, lavado e remido no sangue de Jesus Cristo. Aí sim,
Aí, se você tiver esses atributos, o Espírito Santo irá sempre habitar dentro de você. Aleluias! Glória seja dada ao nome do Senhor. Muito bem. Informando aos meus amados irmãos que a minha Bíblia é a tradução Bíblia de Estudo King James. Repetindo, informando aos meus amados irmãos que a minha Bíblia é a tradução Bíblia de Estudo King James. Meditaremos nesta noite no livro de Romanos, capítulo 1, versículos de 2 a 7. Neste momento, vamos orar. Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Que possamos render-lhe toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Limpa-nos e seremos limpos. Santifica-nos e seremos santificados. Ensina-nos e aprenderemos. Seja notório que o Senhor é o nosso Deus e o nosso Redentor. A tua palavra nos diz: dai graças ao Senhor, pois ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deus eterno, Criador dos céus e da terra, escute a oração do teu povo, tenha compaixão de nós, nos ajude a guardar a tua palavra em nosso coração, para não pecarmos contra ti. É o que lhe pedimos, em nome do seu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Meditaremos na palavra de Deus nesta noite no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 2 a 7, e nos diz assim: que ele antes prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, que foi feito da semente de Davi, segundo a carne, e declarado para ser o Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, pelo qual nós recebemos a graça e o apostolado, para a obediência da fé entre todas as nações, pelo seu sangue, entre as quais sois também vós os chamados de Jesus Cristo. A todos os que estão em Roma, amados de Deus, chamados para serem santos, graça e paz a vós, de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Palavra abençoada. Vamos fazer mais uma oração. Oremos. Amantíssimo Deus, Pai eterno de infinita e bendita misericórdias, obrigado, Senhor, por haver enviado seu Filho para nos resgatar e nos reconciliar contigo. A tua palavra nos diz: louvai ao Senhor, pois é bom cantar louvores ao nosso Deus, pois isso é prazeroso, o louvor é agradável. Ele conta o número das estrelas, chama-as a todas pelo seu nome. Grande é o nosso Senhor e de grande poder. Seu entendimento é infinito. Ó grande Criador de todas as coisas, necessitamos de um renovo. Sim, meu Deus, o teu povo anela por um grande avivamento. Venha, Senhor, venha avivar a tua igreja. Ó Deus amado, venha avivar a tua igreja. Ajuda-nos, ó grande Deus, diante desta nuvem vasta de pecado que nos rodeia a cada instante. Protege-nos para que não venhamos a cair. Traz um avivamento, Senhor,
traz um avivamento e renova a tua igreja. Retira os pecados ocultos, limpa os nossos olhos, unge nossa mente, unge nossos ouvidos e unge as nossas mãos. A tua palavra foi lida nesta noite. Dá-me entendimento. Toma para ti o meu coração, os meus lábios, quebra esse vaso e usa-me conforme a tua vontade. Que a tua palavra encontre guarida nos corações nesta noite e que haja o verdadeiro arrependimento, a verdadeira transformação, o verdadeiro novo nascimento. É o que lhe pedimos e já te agradecemos, em nome do seu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Amados e queridos irmãos, irmãs e amigos, nesta noite estarei ministrando sobre a introdução ao livro de Romanos. Estimados ouvintes da palavra de Deus, abram os vossos corações e deixem penetrar a luz do Evangelho de Jesus Cristo, que tem poder para te purificar de todos os seus pecados, transformar você em uma nova pessoa, te salvar da condenação eterna e te levar para as moradas celestiais. Queridos e queridas irmãs e irmãos, na ministração do dia 29, abordamos várias informações sobre o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. E hoje, neste início da introdução do livro de Romanos, frisaremos em que ocasião foi escrita a carta aos Romanos, para quem esta carta foi escrita, essa epístola poderosa foi escrita, qual foi o objetivo de Paulo ao escrever esta carta, entre outras informações, nós abordaremos durante esta ministração. Por conseguinte, objetivando tornar mais nítido o vosso entendimento, nós vamos fazer uma breve contextualização. Nesta ministração, meu querido, já comece a prestar atenção. Nesta ministração, nós precisamos quebrar alguns paradigmas. Então, por quê? Porque existem muitos paradigmas que vêm solapando a igreja do Deus vivo, a noiva, a santa, a gloriosa, a bendita nação que vai subir para os céus. Então tem muitos paradigmas que vêm fazer com que os verdadeiros cristãos muitas das vezes fiquem embatucados, colocando dúvidas. Muitas das vezes até o verdadeiro salvo fica em dúvidas. Por quê? Muitas pessoas que andam com a Bíblia, elas têm dúvidas quanto se a palavra de Deus realmente é a palavra de Deus. Então, neste princípio de contextualização, eu preciso falar para você, porque nós precisamos juntos quebrar alguns paradigmas. Muitas pessoas que são simpatizantes do Evangelho têm dúvidas. Muitas pessoas das mais variadas religiões têm dúvidas. Dúvida de quê? De que se a Bíblia realmente é a palavra de Deus. Muitas pessoas que não acreditam em nada e nem creem mais em Deus, mas também têm dúvidas. E muitas pessoas que estão dentro das chamadas igrejas, das placas, também têm dúvidas. Dúvidas de quê, Paulo? Dúvidas de que a Bíblia, se ela
é realmente a palavra de Deus. Dentro desse contexto, eu preciso contar uma experiência para os senhores. Um fato que ocorreu comigo. Preste atenção. No ano de 2014, eu fui fazer um curso em uma determinada igreja, que eu não vou falar o nome por educação, com um pastor amigo meu, que eu também não vou falar o nome por educação. E na introdução desse curso, ele enfatizou, presta atenção, esse meu amigo pastor, enfatizou que a Bíblia contém a palavra de Deus. Eu, sentado no meu lugar, pensei, pedi a palavra e me levantei. Diante do pastor e diante de todos os participantes, pedi licença e pedi a palavra. Muito bem. Falei com todos os participantes do curso e para o pastor que estava ministrando que a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus. Presta atenção. A Bíblia é a palavra de Deus. E ponto. Ponto. E solicitei ao meu estimado pastor que efetuasse a devida correção. Ficou um ambiente de silêncio. Sentei-me e meu estimado pastor, depois de algumas considerações, ele se dirigiu a todos nós e enfatizou que a Bíblia realmente é a palavra de Deus. Muito bem, querido, amigo ouvinte da palavra de Deus. Faço-lhe nesta hora a primeira pergunta para você que está me escutando nesta noite. O que é que você acha? A Bíblia é a palavra de Deus ou a Bíblia contém a palavra de Deus? Você também, pelas suas andanças aí pelo mundo, pelo Brasil, pelo seu estado, já deve ter escutado alguma dessa por aí. Que a Bíblia contém a palavra de Deus. Você já deve ter escutado em algum lugar. Eu estou aqui nesta noite para quebrar esse paradigma de uma vez por todas. De uma vez por todas. E para dizer a você e a todos que estão ouvindo a palavra de Deus que a Bíblia é a infalível palavra de Deus. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. Queridos, estamos vivendo dias difíceis, onde não existe mais lugar para dúvidas. Nós não podemos mais ter dúvida nenhuma. A Bíblia foi, é e sempre será a palavra de Deus. Aleluia, aleluia, aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor. Sim, meu querido. Sim, meu amado. Sim, meu estimado. Que fique claro e patente para todos que estão me escutando hoje aqui em Brasília, no Brasil e em todas as partes do mundo, que a Bíblia é a palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus. Aleluias, glória ao nome do Senhor. Diga, meu amigo, a Bíblia é a palavra de Deus. Fique claro para todos que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus e ela vai ser sempre a infalível palavra de Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Precisamos quebrar esse paradigma, meu amigo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluias, aleluias. Bendito seja o nome do Senhor.
Não tenho mais dúvidas, todos que estão me ouvindo. A Bíblia não contém a palavra de Deus. Isso é uma falácia. Isso é o espírito contrário. O espírito que quer desmentir todas as palavras ungidas bíblicas que o Espírito Santo usou, os apóstolos, os discípulos e os profetas. A Bíblia é e sempre será a palavra de Deus. Glorifique o nome do Senhor. Aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor. Precisamos quebrar esse paradigma de uma vez por todas. A ciência, a tecnologia, a antropologia, a filosofia, a psiquiatria, a psicologia, a cultura e mais quanto ias que você quiser, mais quantas palavras que você quiser, querem desacreditar a Bíblia, querem diminuir as escrituras sagradas, querem jogar por terra o que está escrito na Bíblia, querem mudar as palavras da Bíblia, querem fazer nova Bíblia, mas a Bíblia, a santa palavra de Deus, foi, é e sempre será a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Que possamos cessar todas as dúvidas a partir de hoje. Não tenhamos mais dúvida, essa falácia satânica de que a Bíblia contém, que caia por terra agora. Você tem que saber que a Bíblia é a infalível palavra de Deus. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Temos no canão das Escrituras sagradas 14 epístolas escritas pelo apóstolo Paulo. Todas elas juntamente com as palavras escritas pelos profetas, apóstolos e discípulos no Velho e no Novo Testamento formam a infalível palavra de Deus. Formam a infalível palavra de Deus. Formam a infalível palavra de Deus e ponto. Ponto. E outra vez, ponto. Aleluias. Terminando essa contextualização, agora nós vamos entrar na introdução aos Romanos. Vamos entrar na introdução aos Romanos. O grande tema da primeira porção da carta é a justificação pela graça mediante a fé. Então, a carta aos Romanos, preste muita atenção. A carta ou epístola escrita pelo apóstolo Paulo tem a primeira porção é a justificação pela graça mediante a fé. A epístola aos Romanos ocupa o primeiro lugar entre as epístolas de Paulo. Por quê? Embora precedida por outras epístolas quanto ao tempo, é a mais completa exposição da fé cristã. Então, meu querido, tenha em mente e nunca mais se esqueça que essa epístola aos Romanos é a mais completa exposição da fé cristã. A carta aos Romanos é a palavra de Deus. Seu tema é o evangelho da graça divina. E o evangelho anuncia as maravilhas da condescendência e do amor de Deus. Então, o que Paulo fez ao escrever Romano? O assunto de Paulo era falar de Jesus, do evangelho de Jesus Cristo crucificado, que ele recebeu diretamente de Jesus.
Se não nos deixarmos enlevar pela glória do Evangelho e não formos introduzidos no Santo dos Santos da presença de Deus, teremos perdido de vista a finalidade grandiosa desse sagrado propósito. É oportuno frisar que Paulo era pessoalmente desconhecido dos cristãos da cidade de Roma. Tendo em vista tal fato, ele se deu ao trabalho de explicar os motivos pelos quais lhes escreveu. Então, seria muito interessante você prestar atenção. Paulo não fundou a igreja de Roma. Paulo não fundou a igreja de Roma. E, segundo os escritos, também não foi nenhum apóstolo que fundou a igreja de Roma. Então, quem fundou a igreja de Roma? Vamos para adiante que nós vamos falar para você. Quem fundou a igreja de Roma? O apóstolo Paulo se determinou a escrever esta carta porque fora impedido de visitá-los na sabedoria de Deus. Paulo foi impedido de ir a Roma na ocasião e da maneira que ele tinha planejado. Então, Paulo fez um planejamento para ir a Roma, para levar o evangelho até Roma. Mas Deus impediu que ele não fosse. Deus fez com que ele não fosse a Roma para deixar esse tesouro chamado a Epístola dos Romanos para nós. O apóstolo ansiava ver ali os seus irmãos cristãos, a fim de manter a comunhão e fortalecê-los na fé em Jesus Cristo. Mas Deus planejara algo muito superior e abrangente que serviria para todos os cristãos em todos os tempos, em todo o mundo. Então, presta atenção. Em vez de permitir que Paulo fizesse a desejada viagem até Roma, Deus inspirou Paulo a instruir os cristãos romanos nas doutrinas da graça por meio desta maravilhosa epístola. Então, Paulo tinha um planejamento, o anelo no seu coração de ir a Roma, mas ele foi em outra oportunidade, porque quando ele planejou, Deus fez com que ele não fosse, para que ele apenas escrevesse essa maravilhosa carta, esse baú de ouro chamado Epístola aos Romanos. Meu estimado irmão e amigo, saiba que Deus tem o controle de todos os acontecimentos, nos céus, na terra e embaixo da terra. Nada foge ao controle do Senhor. Escute o que a Bíblia nos diz. No Salmo 33, 13. E diz assim. Salmo 33, versículo 13. O Senhor olha do céu, ele está vendo todos os filhos dos homens. Então, meu querido, assim como o Senhor olhou Paulo com aquele planejamento que ele queria ir até Roma, ele olha a minha pessoa e olha também a sua pessoa. Vejamos o que nos diz Provérbios, capítulo 15, versículo 3, e diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Veja o que nos diz a palavra de Deus em 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9, parte A. Nos diz assim: porque os olhos do Senhor correm de um lado para outro por toda a terra, para mostrar-se forte em lugar daqueles cujos corações são perfeitos diante dele. E leia ainda 1 Pedro, capítulo 3, versículo 12, parte A, que nos diz assim: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos abertos às suas orações. Então, meu querido, Paulo tinha um planejamento, mas
não era o planejamento de Deus dele ir a Roma naquela oportunidade. Ele iria a Roma, sim, em outra oportunidade. Antes, Deus iria usá-lo com autoridade, com ousadia e com unção para escrever esta epístola aos Romanos. Esse tratado, essa exposição da fé cristã que tanta glória tem trazido para o povo brasileiro e para toda a nação de Israel e também para todos os judeus e gentios. Dessa forma, a providencial frustração do louvável propósito de Paulo levou ao permanente enriquecimento de toda a igreja de Deus na face da terra. Então, essa momentânea frustração dele de não ter ido lá fez com que o quê? Toda a terra, todos os povos, toda a raça, toda a nação contemplasse essa maravilha que é a epístola aos Romanos. Esta epístola preservou o ensino sistemático e didático do apóstolo dos gentios e continua provendo a infalível norma pela qual toda a apresentação do evangelho deve ser exposta à raça humana, ou seja, a exposição do evangelho de Jesus Cristo. Então essa epístola, ela vem clarear, ela vem tornar nítido que todos os homens estão debaixo do pecado, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e que só há a salvação mediante Jesus Cristo. O assunto de Paulo era enfatizar a salvação mediante Jesus Cristo. E o que é o evangelho? Paulo, ele tinha uma missão. A missão dele era pregar o evangelho de Jesus Cristo. E qual o principal assunto de Paulo na epístola aos Romanos? É mostrar o evangelho de Jesus Cristo que ele recebeu direto de Jesus Cristo. E esse evangelho? O que é o evangelho? Para você que ainda não sabia, fique sabendo. O evangelho é a expressão no grego mais antigo, significa um prêmio conferido a quem levava as boas novas. Cristo é, em si mesmo, a boa notícia para a humanidade e, ao mesmo tempo, é portador das boas novas de salvação. Então, querido, você veja, é Cristo, ele é a boa notícia, ele é a boa nova, ele é a salvação. Cada indivíduo precisa ser salvo, liberto do poder do pecado original, do sistema mundial dirigido por Satanás e do inferno eterno. Então, meu querido, Paulo tinha no seu âmago, depois que ele foi transformado, o quê? É pregar. É pregar o evangelho. É falar de Jesus, falar da justificação. E é isso que nós vamos abordar durante esse final de ano e também durante todo o ano de 2020. Qual a ocasião em que foi escrita a carta, a epístola aos Romanos? Em Atos, capítulo 20, versículo 2 e 3, somos informados que o apóstolo, em sua terceira viagem missionária, chegou à Grécia e passou 3 meses ali. Paulo, em seu discurso na presença de Félix, aludiu a essa viagem a Jerusalém, afirmando que ali chegara a fim de trazer ofertas para a sua nação. Nós vemos isso lá em Atos, capítulo 24, versículo 17. Existem motivos
para identificar essas ofertas com a contribuição mencionada em Romanos, capítulo 15, versículo 26, que fora coletada na Macedônia e na Acaia. Portanto, as evidências parecem indicar que a carta aos Romanos foi escrita em Corinto, ou circunvizinhanças, perto do fim da permanência de 3 meses de Paulo em Corinto, no término de sua terceira viagem missionária. Então as evidências indicam que onde é que Paulo escreveu essa carta? Se não foi em Corinto, foi próximo de Corinto, ali no final da terceira viagem. Vamos ao texto. Depois dessa breve contextualização, vamos ao texto. Vamos ao texto. Lemos em Romanos, capítulo 1, versículo 2 e 3. E diz assim: que ele antes prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras acerca do seu filho Jesus Cristo, nosso Senhor, que foi feito da semente de Davi, segundo a carne. O evangelho não é uma novidade, não é um pensamento posterior da parte de Deus. Na verdade, ele foi prefigurado nas provisões do Velho Testamento para o culto a Deus e foi antes prometido pelos seus profetas. Então, o que nós vemos? O evangelho não é novidade. Jesus Cristo, o Velho Testamento, ele traz em seu bojo todo um contexto para quê? Apontando para Jesus Cristo. Então, todo o Velho Testamento tem a função de quê? Apontar para o verdadeiro nascimento, para aquele que realmente iria tirar o pecado do mundo, chamado Jesus Cristo. Paulo sempre enfatizava que seu assunto era anunciar o evangelho de Cristo ressuscitado, aquele ao qual ele teve um encontro no caminho de Damasco. Então Paulo, ele procurava sempre expor para todos o quê? O evangelho de Jesus Cristo. Esse era o assunto de Paulo. E esse tem que ser o meu e o seu assunto, meu querido. Nós temos que expor o evangelho. Você já notou que nós falamos tantas coisas durante o dia, durante semana, durante meses, e muitas das vezes nós não expomos o evangelho? Mas Paulo não. Além da carta aos Romanos, temos mais 13 epístolas onde ele expõe. O negócio de Paulo era falar de Jesus Cristo. E isso nós já tomamos uma lição para mim e para você. Nós temos que falar do amor de Jesus Cristo. Mas para falar do amor de Jesus Cristo, querido, nós temos que estar com a vida limpa. Temos que estar purificado pelo esse evangelho. Temos que estar purificado pelo esse sangue. Temos que ter santificados pela palavra, que a palavra nos limpa. Temos que ter uma vida consagrada. Querido, não é só falar. Muitos falam, mas palavras torpes, palavras que não edificam, um evangelho que não é evangelho. Então, temos que ter uma vida limpa, uma vida santificada, para realmente falarmos a verdade e crer que a verdade salva, porque a palavra de Deus nos diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Se você conhece a verdade e ela não te liberta, tem algum problema nisso tudo. Tem algum problema, porque uma vez conhecida, ela vai te libertar. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. Paulo constantemente salientava o fato de que a revelação do Velho Testamento
alcançou o seu clímax no Evangelho. Este Evangelho, sumariamente definido em Romanos, capítulo 1, versículo 3 e 4, é o que Paulo estava determinado a pregar em Roma. Então, esse Evangelho, Paulo queria pregar lá em Roma, mas ainda não era o tempo. Então, nós aprendemos uma coisa aqui, querido, que tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo. Ele queria ir a Roma, mas Deus primeiro fez com que ele não fosse, escrevesse essa linda epístola aos Romanos, e depois então ele iria para Roma, onde ele iria pregar, e também lá onde ele iria ser morto. O zelo por este evangelho era a sua única meta. E uma vez que ele tinha zelo, o que ele fazia? Ele dava os frutos. E nós estamos vendo hoje muitas pessoas que falam do evangelho, mas elas não traduzem isso em frutos. Mas Paulo não. Paulo procurava ter zelo e demonstrava isso através dos frutos. Onde estão os frutos do seu evangelho, desse evangelho que você prega, querido? Você que é pregador do evangelho, onde estão os seus frutos? Seus frutos estão maduros ou estão verdes? Estão doces ou estão amargos? Seus frutos fazem bem ou fazem mal? O célebre dito de Agostinho, quem que era Agostinho? Um dos pais da igreja, diz que o Novo Testamento está oculto no Velho Testamento e que o Velho Testamento está revelado no Novo Testamento. Então, isso expressa exatamente aquilo que Paulo pensava e aquilo que Paulo pregava. As Escrituras são descritas como santas, porque devem ser recebidas e reverenciadas pelo que são. As Escrituras mostram a natureza humana de Jesus e também a sua natureza divina. E Paulo enfatizava isso logo nesse comecinho do versículo 2 e 3. Sua natureza humana, que nasceu da descendência de Davi, quer dizer, ele nasceu da Virgem Maria, que era da casa de Davi. A natureza humana dele, a descendência dele, você vai ver isso aonde? Lucas capítulo 1, versículo 27. E a sua natureza divina, ele é declarado o quê? Ele é declarado filho de Deus. Sim, Jesus Cristo é declarado filho de Deus pelas próprias palavras de Deus. Leiamos lá em Mateus capítulo 17, versículo 5. E diz assim: E, enquanto ainda falava, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. A voz do Todo-Poderoso bradando do alto dos céus: Este é meu filho amado, sua natureza divina, em quem me comprazo, escutai-o. Então, todos nós temos que escutar esse evangelho, o evangelho da restauração, o evangelho da mudança, o evangelho da ressurreição, o evangelho da salvação. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. Vamos para o texto. Lemos em Romanos, capítulo 1, versículo 4 e 5, que nos diz assim: E declarado para ser filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, pelo qual nós recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as nações,
pelo seu sangue. Então nós vemos que declarado para ser filho de Deus em poder quer dizer o quê? Declarado, melhor traduzido, designado. Então Jesus Cristo foi o quê? Ele foi designado, pois indica um resultado predeterminado. Nós vemos o quê? Nós vemos nisso uma subordinação do filho à vontade do pai, como servo. Era uma necessidade prática da aliança da redenção. Então nós vemos, quando Deus olhou do céu à terra, ele não viu nenhum justo, querido. Não tinha nenhum justo. Só tinha quem? O filho dele. Então ele enviou seu filho para morrer na cruz pelos meus e pelos teus pecados. A realidade da filiação divina foi demonstrada decisivamente pelo esplendor sem rival da ressurreição, que comprovou para sempre a veracidade do fato de Cristo haver vencido a morte e assentar-se à direita de Deus Pai. Aleluia! Então, meu amigo, existe uma veracidade da filiação demonstrada através de quê? Através da morte e da ressurreição. Porque na ressurreição, Jesus venceu a morte. E uma vez vencida a morte, eu e você também podemos vencer. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. Pela ressurreição dos mortos. A ressurreição é o pivô da vida encarnada, marcando o fim do sofrimento messiânico e o princípio do senhorio transcendente do mediador. Quem que é esse mediador? O mediador entre Deus e o homem, chamado Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ele é o nosso mediador. Veja isso lá na sua Bíblia, em Atos, capítulo 2, versículo 33, Filipenses, capítulo 2, versículo 9 a 11. Além disso, querido, a ressurreição futura de todos os crentes é garantida por essa vitória do primogênito dentre os mortos. Então nós temos, sim, nós temos uma garantia. Qual é a garantia que nós temos? Que se nós sofrermos com ele também reinaremos. O nosso destino não é aqui, querido. Eu tenho uma coisa muito importante para te falar. Aleluia. Você não é desta terra. Você que é um verdadeiro cidadão dos céus, você não é deste mundo. Nós não somos neste mundo. Nós estamos aqui apenas de passagem, querido. E saiba de uma coisa. O nosso lar é os céus. Você que é um crente fiel, saiba que você foi eleito antes da fundação do mundo. Oh, aleluia! Você sabia disso? Você que nasceu de novo, escutou essa palavra e nasceu de novo. Você foi eleito, querido, antes da fundação do mundo. Então, você não pode andar de braço dado com esse mundo, porque você não pertence a esse mundo. Aleluias! Glória seja dada ao nome do Senhor. Veja isso lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 18, e 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20. Querido, nós não somos desse mundo. Nós temos que tomar posse dessa bênção. Deixa quem quiser viver no mundo viver. Vamos olhar para Cristo. Vamos ter uma vida santificada. Todos aqueles que andam de braços dados, que são amigos do mundo, são inimigos de Deus. Eu vou repetir. Calma. Eu vou repetir para que fique bem gravado. Todos aqueles que são amigos do mundo tornam-se inimigo de Deus. Ponto! Muito bem. Pela qual recebemos a graça e o apostolado.
Na experiência de Paulo, a conversão e o chamado do apostolado estavam vinculados estreitamente. Ele considerava esta comissão como uma inestimável prova de graça de Cristo, apesar das aflições que ela lhe trouxe. Nós vemos isso aonde? 1 Timóteo capítulo 1, versículo 11 a 14. Paulo se julgava o principal dos pecadores. Sim, querido. Ele se julgava o principal dos pecadores. E nós também. Nós também somos pecadores. Somos pecadores redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. Aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor. Para a obediência da fé entre todas as nações, desde que agora é ordenados a todos os homens de toda parte que se arrependam e creiam no Evangelho. Segue-se que a recusa a receber este testemunho divino é a pior forma de desobediência. Então, sabe qual é a pior forma de desobediência? É você não receber esse evangelho que Paulo prega na carta aos Romanos. Essa é a pior desobediência. Os que continuam como servos do pecado não podem trabalhar para Cristo, por mais títulos e ofícios que acaso possuam temporariamente. Então, tem muita gente aí que tem bacharelado, tem doutorado em divindade, tem pós-doutorado em oratória e pós-doutorado em divindade. E, meu amigo, você vai morrer. Esse título vai com você dentro do caixão? Esse título vai adiantar para você alguma coisa? Os que confessam que Jesus é Senhor também têm que fazer uma confiável demonstração de que são realmente seus servos por sua obediência diária a seus mandamentos. Se você confessa que Jesus Cristo realmente é o Senhor, tá. Então, cadê a obediência? Então, se ele realmente é o Senhor, você tem que obedecer o que a Bíblia diz, os mandamentos. E é isso que Paulo enfatiza. Já que você diz que ele é Senhor, cumpre o mandamento dele. E é o que Paulo fez. Desde o caminho de Damasco, onde houve a transformação, ele passou a obedecer sumariamente a Jesus Cristo. Aleluias, glória seja dada ao nosso Salvador. Paulo iguala a fé à obediência, condenando assim a desordenada violência feita às doutrinas da livre graça, que ele está prestes a expor nesta epístola. Paulo apregou fortemente aos romanos que a verdadeira fé é sempre atestada por um procedimento de obediência. Então, a verdadeira fé, ela vai ser atestada como? Pela obediência. E agora, Paulo diz pelo seu sangue. Vejamos o que diz Romanos capítulo 5, versículo 9. Portanto, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, nós seremos salvos da ira por ele. Então nós seremos salvos como? Através daquele sangue remido lá na cruz do Calvário, há quase 2000 anos. Aquele sangue nos livrará da ira. Por quê? Jesus Cristo, ele ao morrer lá no Calvário, a ira de Deus foi sobre ele, porque sobre ele estava o pecado, querido. Os teus pecados e os meus pecados estavam sobre eles lá no Calvário. Você sabia disso? Pois saiba. Mas através daquele sangue, ele nos faculta a salvação eterna. Só depende de quem? De mim e de você. Querido, só depende de mim e de você. O sangue de Jesus Cristo, ele já fez o sacrifício. E esse sangue
Ele é o sangue purificador. Ele é o sangue remidor. Vemos o que diz Efésios, capítulo 1, versículo 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Vamos para o texto. Lemos em Romanos, capítulo 1, versículos 6 e 7. Entre os quais sois também vós, os chamados de Jesus Cristo, a todos os que estão em Roma, amados de Deus, chamados para serem santos, graça e paz a vós, de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Eu quero chamar a atenção de todos os ouvintes para esse versículo 7, onde nós vamos pegar um pouco da contextualização e vamos trazer para esse bojo. A todos os que estão em Roma, amados de Deus, chamados para serem santos. Você escutou bem? Eu vou repetir. A todos os que estão em Roma, amados de Deus, chamados para serem santos, entre os quais sois também vós, os chamados de Jesus Cristo. A quem Paulo escreve esta carta? A quem Paulo se dirige? Aos romanos? Sim. Aqui temos que parar um pouco. Aqui nós vamos conversar um pouco. Preste atenção. Vemos que Deus criou uma situação, que eu já falei lá na contextualização. Deus criou uma situação para o quê? Para Paulo não ir a Roma conforme ele havia planejado. Você se lembra? Com isso, Deus trabalhou o coração dele poderosamente, inserindo esta maravilhosa carta a Romanos, que é um poderoso nivelador, quando destaca que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Você vai ver isso lá em Romanos 3:23. Então, meu querido, muito bem. Nós já quebramos alguns paradigmas de que a Bíblia é a palavra de Deus. Voltemos ao questionamento. Para quem Paulo escreveu estas cartas? Então, se a Bíblia é a palavra de Deus, preste atenção. E essa epístola de Romano está dentro da palavra de Deus. Paulo escreveu esta carta aos romanos, aos gentios, escreveu para mim e para você. Aleluia! Porque a palavra de Deus foi, é e será sempre a palavra de Deus. Glória a Jesus. Então, a Bíblia, se a Bíblia realmente é a palavra de Deus, essa palavra aos romanos também é para mim e para você, querido. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Essa palavra de Deus a Romanos é para mim e é também para você. Aleluia! É por causa disso que durante esse final de ano todo e no ano que vem todo, nós vamos nos deliciar nesta carta aos Romanos, nessa maravilha que Deus usou Paulo para escrever. Aos romanos, aos gentios, para mim e para você. Porque a Bíblia é a infalível palavra de Deus. Aleluias. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então preste atenção aqui. Preste atenção. Deus usou os profetas, os discípulos e os apóstolos para escreverem a Bíblia, a sua santa palavra. Paulo foi usado por ele para escrever 14 epístolas, como eu já citei. A Bíblia, a palavra de Deus, foi escrita para os romanos, para os gentios. Então, querido, como a palavra ela é divinamente inspirada, ela também foi escrita para mim e para você.
ela também é a nossa bússola para irmos em destino aos céus. A Bíblia, querido, de uma vez por todas, é a palavra de Deus. A palavra nos diz: a todos os que estão em Roma, amados de Deus, chamados para serem santos. Paulo não reconhece nenhuma distinção no discipulado, pois todos os crentes são chamados de Deus e todos são chamados para serem santos. Aleluia! Eu preciso repetir essa parte. Preste atenção. Paulo não reconhece nenhuma distinção no discipulado, pois todos os crentes são amados de Deus e todos são chamados para serem santos. Você foi chamado para ser santo. 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 Paulo descreve, queridos, Paulo descreve que todos foram chamados e amados de Deus para serem santos. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Que epístola maravilhosa. Logo na introdução, você fique sabendo que Paulo deixa claro que todos foram chamados para serem santos. Aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluias. Isso é ao mesmo tempo uma dádiva e uma exigência. O amor discriminativo de Deus confere a posição de santidade a todos os crentes, mas permanece a sua constante vocação para progredirem em santidade. Todos são chamados à santidade. Todos são chamados à santidade. Todos os cristãos professos que estão em Roma, quer sejam judeus ou gentios de origem, grandes e pequenos, escravos ou livres, instruídos ou iletrados, ricos ou pobres, novos ou velhos, todos que lavaram as suas vestiduras no poderoso sangue de Jesus Cristo derramado no madeiro, nesse sangue purificador, no sangue remidor, todos são chamados para serem santos. Todos são chamados para serem santos. Aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor. Os que são chamados santos deveriam se esforçar para fazer jus a isso. Caso contrário, embora seja uma honra e um privilégio, no grande dia será de pouco proveito termos sido chamados santos, se na verdade não somos. Querido, Paulo teve o néctar de logo no comecinho da carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 7, ele abordar a todos que estão em Roma, amados de Deus, chamados para serem santos, graça e paz a vós, de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, logo no comecinho, ele chama todos para serem santos. Querido, a palavra de Deus nos diz: santificai-vos. Que nós possamos hoje ter em mente que precisamos da santificação. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. E nós vemos que a palavra de Deus, você torna-se santo através de quê? Da leitura diária da palavra de Deus. Você precisa ler a palavra de Deus diariamente, meu querido. Você não se alimenta, preste atenção, eu já falei aqui, vou falar de novo. Você toma o café da manhã para fortalecer esse corpo físico, esse corpo que vai morrer, essa pele, essa carne, esse osso que vai morrer, vai acabar isso tudo. Você toma o café da manhã,
toma um lanche 10 horas, você almoça, depois faz um lanche 15 horas, depois janta às 19, 20 horas, depois toma mais um lanche. Isso tudo é o quê? Para fortalecer esse corpo físico, a matéria. E como que você vai fortalecer a sua alma, o seu espírito? É somente através da palavra de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, logo no comecinho dessa introdução, ela chama os romanos para serem santos. E a palavra de Deus, assim como ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, mais do que espada alguma de dois gumes, ela chama a mim, chama você, chama a todos para serem santos, santos, santos. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Que tenhamos em mente, a palavra de Deus nos diz, santifica-os pela verdade. A tua palavra é a verdade. Então, meu amigo, é através da palavra de Deus que nós vamos galgar essa santificação. Você está convidado a orar comigo neste momento. Aleluia. Glórias a Deus. Vamos orar. Grandioso Deus e eterno Pai, quão maravilhosos são as tuas obras, expressa na natureza, nos céus e sobre a terra. Oh, como é maravilhoso sentir a tua presença. Quebranta-nos, Senhor. Quebranta-nos. Torna-nos cada dia mais piedosos e mais humildes. Que possamos ser verdadeiros santos, vivendo nesta terra. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos. Estamos alegres pela tua presença em nossos corações e por haver alimentado a nossa alma com a tua palavra nesta noite. Santifica-nos, Senhor, santifica-nos. Ó poderoso e grande Deus, fica conosco no decorrer desta noite e guia-nos por caminhos eternos. Dá-nos uma semana abençoada, é o que te pedimos e já te agradecemos, em nome do seu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Amados e estimados irmãos e irmãs em Cristo e amigos que têm nos escutado nesta oportunidade. Neste momento eu desejo agradecer a todos os queridos integrantes desta abençoada rede do WhatsApp e também aos estimados irmãos, irmãs e amigos que estão nos acompanhando pelo YouTube, pela paciência de haver escutado a palavra de Deus nesta noite de sábado que o Senhor nos concedeu para meditarmos nas Santas Escrituras. Agradeço também a você que recebeu esta gravação. Que todos tenham uma noite de paz e harmonia no recesso de vosso lar. Nos encontraremos em breve com a continuação do estudo do livro de Romanos, expositivamente, versículo por versículo. Fique todos com a doce e meiga paz do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até uma próxima oportunidade, amados. Deus abençoe a todos. Amém. E não se esqueçam do nosso período de oração e jejum nos dias 28 e 29 de outubro. Nos encontraremos nesta data em espírito, se o Senhor assim nos permitir. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor. Amém.